Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez com os irmãos. Estamos aqui nessa sequência de aulas que foram dadas no ano de 1991. Estamos aqui falando a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo. Na lição anterior, na lição de número 4, falamos da atuação do Espírito Santo entre os incrédulos. E hoje, aqui na lição de número 5, que foi dada no dia 3 de novembro de 1991, nós vamos falar sobre o tema Transformados pelo Espírito Santo. E vai ficar bem claro que transformar o ser humano é obra do Espírito. Nós, como cristãos, como igreja, nós difundimos, disseminamos, proclamamos o Evangelho, as boas novas de salvação. E tendo no coração o desejo de que o reino de Deus aqui na terra seja expandido. Nós anunciamos as boas novas, mas quem trabalha no coração do ser humano é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É Ele quem dá vida a mortos. A Bíblia deixa bem claro em Efésios capítulo 2, e essa doutrina é corroborada por muitos outros textos do rolo sagrado, as sagradas letras, que o homem está morto. Quando eu falo homem, eu estou falando, claro, os dois gêneros, a humanidade, homens e mulheres, estão mortos em delitos e pecado. Precisam, então, de ressurreição. Precisa que o mesmo poder que ressurgiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos atue nesse homem. E somente dessa forma ele terá a oportunidade de vir para Deus. Claro que nós somos de escola arminiana, somos da Assembleia de Deus, e nós cremos biblicamente, vemos coerência bíblica nessa doutrina, que o homem pode resistir ao Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar da transformação que o Espírito Santo faz na vida do ser humano. Texto da lição: não pelas obras de justiça. A salvação não é por obras. As obras têm a sua importância, o seu lugar e cumpre o seu papel. As obras são consequência na vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus. As obras têm a sua importância. As nossas atitudes, os nossos feitos, nosso posicionamento agora em Cristo. Não podemos andar aí, nós que fomos alcançados pela graça, tendo a graça de Deus como algo barato, chutando a graça de Deus, cuspindo na graça de Deus. Embora não tenhamos pago um alto preço, porque a salvação é um favor imerecido, pela graça, mediante a fé, um alto preço foi pago. Não por nós, não, mas foi pago pelo nosso Deus. Foi preço de sangue, e não foi um sangue como o seu e o meu, minha irmã, meu irmão, um sangue contaminado pelo pecado. Foi um sangue ilibado, foi um sangue derramado de um cordeirinho puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula. O eterno Filho de Deus, cordeirinho santo, perfeito, o Verbo que tabernaculou, habitou entre nós. Ele fez quitação, expiação, ele cancelou a dívida que tínhamos nós com Deus Pai. Tínhamos essa dívida porque toda a humanidade, todos nós herdamos do pecado de Adão e tivemos a sua culpa imputada. Então Jesus, ele foi o segundo Adão,
E como o segundo Adão foi o nosso representante, o representante da humanidade, foi o nosso substituto, e ele vai ali até aquela cruz, naquela pequena colina, e ele derrama todo o seu sangue puro, sangue carmesim, sangue precioso, derrama e satisfaz a justiça divina. Ele toma todo o cálice, e dentro daquele cálice estava a ira de Deus sobre os nossos pecados, o pecado da humanidade. E ele toma todo o conteúdo do cálice sem deixar cair uma gota. A vida eterna está somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como um Deus justo, puro e santo, perdoa pecadores e permanece justo. Ele puniu os nossos pecados, e quem recebe essa punição é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus proveu para si o Cordeiro, está bem claro. Em todas as outras religiões, o ser, a pessoa que ofende a divindade é que traz a oferta. No cristianismo não, aqui não. Aqui quem provê a oferta, o Cordeiro, para aplacar a sua ira, é o ser ofendido. Deus é a divindade que provê a oferta. Isso fica claro em muitos textos. Abraão, por exemplo, quando ele sobe no monte e vai sacrificar o seu filho, Deus havia ordenado que ele fizesse assim. Quando ele levanta o cutelo, Deus para as suas mãos, não permite que ele imole o seu filho. E quando ele olha para o lado, lá estava o cordeiro. No sopé do monte, Isaac havia perguntado a ele: pai, aqui está a lenha, tudo está preparado, onde está o cordeiro? Abraão diz para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Então, aquele cordeiro apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sangrou naquele altar, lá no cume do outeiro, não foi Isaac, foi aquele cordeiro, e aquele cordeiro não foi levado por Abraão. Aquele cordeiro ali, Deus proveu, Deus supriu. Foi o cordeiro que Deus proveu para derramar o sangue, todo o seu sangue ali naquele altar. Esse cordeiro é sombra de um cordeirinho santo, puro, perfeito, imaculado, sem mancha, sem ruga, que na plenitude dos tempos também sangrou por nós. Foi uma morte vicária. O cordeirinho sangra no lugar de Isaac. Jesus, no primeiro século, sangrou em nosso lugar. O inocente dando a vida no lugar do culpado. Essa verdade, irmão, perpassa por todo o rolo sagrado, porque a Bíblia está toda conectada. É o livro de Deus. São mais de 31 mil versículos perfeitos. Não há contradição, entendendo cada um desses versículos dentro do seu contexto. Então aqui, Paulo escrevendo a carta ali ao pastor Tito, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: não pelas obras de justiça, não somos salvos pelas nossas obras de justiça, mas pelas obras de justiça do segundo Adão, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus nos justifica, ele nos declara justo, ele imputa a justiça de Cristo a cada um de nós. Quando nós estamos em Cristo, quando nós olhamos para Cristo, quando nós cremos em Cristo de todo o coração. Então, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, o seu grande, imenso amor. Ele veio motivado, irmãos, por amor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem voluntariamente, e essa foi a motivação: bondade, misericórdia e amor. Deus deu o seu único
Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deu motivado por amor. Nos salvou, segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Verdade aplicada. A regeneração é obra somente do Espírito Santo. A regeneração acontece quando o Espírito Santo ele nos faz nascer de novo. Nós que antes de Cristo estávamos mortos em delitos e pecado, como eu já mencionei, quando ouvimos o precioso Evangelho, as boas novas de salvação, o Espírito Santo atua em nosso espírito e nós então nascemos de novo. Somos arrancados das trevas para a luz do Evangelho. Quando nós nascemos de novo, nesse momento, nós então, nesse ato de regeneração, a regeneração é um ato, é um novo nascimento, ali começa então, nesse momento, a partir de então, a santificação, que é um processo onde o fruto do Espírito é amadurecido dentro de nós, vai crescendo com as suas características, suas virtudes, e o caráter de Cristo vai sendo formado em cada um de nós cristãos. Então, a regeneração é um ato, o ato do novo nascimento. E é obra, observe como o nosso comentarista aqui, o nosso professor dessa lição, que foi dada no dia 3 de novembro de 1991, o nosso amado bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, ele coloca: a regeneração é obra somente, é muito importante observar, somente do Espírito Santo. Não é o homem quem faz essa obra tão preciosa. O homem não tem autoridade para fazer uma obra tão grande, porque é uma ressurreição, é o mesmo poder que ressurgiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos, atuando em nós. Somente o Espírito de Deus pode atuar no novo nascimento, nesse ato, pode nos regenerar. Objetivo da lição: primeiro, compreender o que vem a ser regeneração e como o Espírito Santo age em nossa vida, o que acabamos de aludir. Segundo, conhecer os empecilhos à obra transformadora do Espírito Santo. Como eu já mencionei, sei que já mencionei, reitero para uma afixação. Nós que somos de escola do holandês Jacob Arminio, somos assembleanos e as nossas doutrinas estão fundamentadas nessa escola. Observe, irmãos, que nós não somos pelagianos, tá? 1000 vezes não. Infelizmente, não falo isso com alegria, falo com tristeza. Por décadas, doutrinas pelagianas foram pregadas dentro das nossas tão amadas Assembleias de Deus, e nós temos alguns amigos, até líderes, que ainda continuam propagando doutrinas pelagianas, e Pelágio foi um herege, irmãos. Ele ensinava que nós hoje estamos na mesma condição do nosso papai Adão e na nossa mamãe Eva, lá dentro daquele jardim. Ele ensinava que nós livremente podemos decidir por nós mesmos se queremos Cristo ou não queremos Cristo, que não há necessidade, segundo Pelágio, de que o Espírito Santo faça uma obra em nós. Ele negava que quem toma a iniciativa na salvação é o próprio Deus. Olha que absurdo. Ele ensinava, Pelágio, que a queda do nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva não afetou a humanidade em nada. A humanidade não está morta em seus delitos e pecados. Isso é heresia.
Não somos nós que nos salvamos por nós mesmos com a ajuda de Cristo, irmãos. Nós não desprezamos a graça de Deus, como nós vemos o desprezo colocado em segundo plano, a graça de Deus pelas doutrinas de Pelágio. E, infelizmente, temos alguns líderes muito próximos de nós, amigos meus, que eu tenho contato, que assimilaram essas doutrinas falsas, heréticas, nocivas, danosas, deletérias, e não só assimilaram, continuam disseminando dentro das nossas Assembleias de Deus, e alguns está registrado aqui nas redes sociais, porque falam nas redes sociais algo como que eu preciso me permitir ser salvo, doutrina pelagiana, irmãos. O homem não pode vir para Deus se o Espírito Santo não fizer essa obra tremenda dentro do homem. Isso é obra de Deus. Deus é quem toma a iniciativa. O homem hoje no século XXI está como os nossos pais estavam lá dentro daquele jardim, depois que pecaram deliberadamente contra Deus. O homem hoje está escondido entre árvores. Quem tomou a iniciativa lá nos primórdios, lá em épocas muito distantes, dentro do jardim, foi o próprio Deus. Está lá no texto, no primeiro livro, livro de Gênesis. Quem toma iniciativa em vir até o homem foi o próprio Deus. E hoje, irmãos, a condição é a mesma. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus. E aí, somente depois dessa iniciativa tomada pelo próprio Deus, o homem pode vir. No nosso caso, como eu já tenho aqui falado muitas vezes, não só nessa pré-aula, como nas pré-aulas anteriores, no nosso caso, nós cremos, vemos coerência bíblica, que é possível o homem resistir à graça de Deus. Porém, quem toma a iniciativa é o próprio Deus. A escola calvinista vai dizer que o homem precisa de receber vida da parte de Deus. A nossa escola arminiana vai dizer que o homem precisa receber uma capacitação ou uma iluminação. Mas observe, ambas as escolas admitem que Deus precisa fazer algo no homem primeiro, para que então o homem possa vir. Essa ideia de que o ser humano está lá fora desejando vir para Deus e não tem força, isso não existe, irmão. Isso não existe. Por ele mesmo, pelo ser humano mesmo, o ser humano é inimigo de Deus, odeia a Deus, está fugindo de Deus. E isso fica claro através das suas práticas, do seu proceder. Isso é doutrina bíblica, irmãos. Tem calcamento, respaldo, coerência bíblica. Em todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa verdade de forma cristalina. Então, nós precisamos aqui entender, como ele coloca aqui, a regeneração é obra somente do Espírito Santo. Só Deus pode fazer essa obra, só o Espírito de Deus. Compreender o que vem a ser regeneração e como o Espírito Santo age em nossa vida, e conhecer os empecilhos à obra transformadora do Espírito Santo. Nós não somos pelagiano. Pelágio foi um herege. Nós precisamos estudar as nossas escolas. Eu entendo, que há uma parte de culpa na nossa denominação. Falo com muito respeito porque eu amo a denominação onde estou e por isso estou, a Assembleia de Deus. Que parte de culpa, irmão Luciano? A confissão da nossa fé, as doutrinas da nossa fé, foi colocada agora, aproximadamente no ano 2017. Olha que absurdo, irmão. A confissão de fé de Westminster, é coisa de décadas e décadas e décadas, já estava aí.
né, passados. As nossas doutrinas da Assembleia de Deus, a confissão de fé da Assembleia de Deus, vê agora, né? Agora nós temos a oportunidade de pegar, agora, está muito perto, nós, 2017, só agora foi impresso, colocaram disponível para nós. Então, a nossa Assembleia de Deus tem uma parte de culpa. Muitos dos nossos líderes não sabem onde estão firmadas nossas doutrinas tão preciosas, irmãos. De que escola, às vezes até nós somos, nós somos arminianos, mas quando nós analisamos o que fala, o que pensa sobre salvação, nós vemos um pelagianismo radical, xiita, ao contrário do que alguns dizem, não, é um semi-pelagianismo. Não, irmãos, semi-pelagianismo não, 1000 vezes não, pelagianismo radical, xiita, e somos mais pelagiano do que o próprio Pelágio. Porém, temos agora, a confissão de fé das Assembleias de Deus, temos ali e podemos adquirir a confissão e examinar com seriedade, com o pé no chão, bem ajuizado, uma mente saudável, e parar de propagar heresia dentro da nossa Assembleia de Deus, porque não somos pelagianos, somos arminianos. Nossas doutrinas estão firmadas na escola do holandês Jacob Arminio, e devemos comparar o que Arminio ensinou com as Escrituras Sagradas, e o que ele ensinou, que há coerência, coadunação com o rolo sagrado, devemos assimilar, tá? Palavra de Armínio não é palavra de Deus, é palavra de Armínio, como as palavras de Calvino não é palavra de Deus, é palavra de Calvino. Eles acertaram, mas eram homens, e como homens também erraram, entenderam de forma equivocada. Então, quando eles, e também os pais da igreja, eles acertam nos seus escritos, e acertar falar exatamente como está aqui no rolo sagrado, nas sagradas letras. Observe que a palavra de Deus é o aferidor. Então, quando fala com exatidão, nós devemos assimilar os seus ensinamentos, porque é palavra de Deus. Texto de referência. Tem alguns textos aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos, então, ler o texto de referência. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse texto aqui está fazendo referência aos judeus. Os judeus desprezaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que fique bem claro aqui, nesse texto, que a igreja, irmãos, não é um plano alternativo de Deus. A igreja nunca foi um plano B. O plano A foram os judeus e deu errado. Então, já que deu errado, Deus, para que nós possamos entender. Já que deu errado, então, vamos ao plano... O plano A deu errado, vamos ao plano B. Isso nunca foi dessa forma. Não tem coadunação bíblica. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Deus é um Deus que não pode ser pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa por Ele, constantemente. Seus grandes feitos, seus milagres, a sua atuação na vida de cada um de nós cristãos. Mas Ele não pode ser pego de surpresa. Ele já sabia de antemão, antes que acontecesse, tudo aquilo que ia acontecer. E a igreja sempre esteve
no coração do eterno, do grande eu sou, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 13 do Evangelho segundo escreveu João, está claro que uma coisa é nascer da carne, é o nascimento natural, que todos nós, seres humanos, nascemos. Mas tem um outro nascimento, que é nascer de Deus. Observe que nascer de Deus fala de milagre, fala de algo extremamente espiritual. E esse nascer de Deus, da vontade não da carne, mas na vontade de Deus, fala de regeneração, do ato do novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhes, ele falando ali com aquele mestre da lei, chamado Nicodemos, Nicodemos fazia parte do Sinédrio, Supremo Tribunal de Jerusalém, composto de 70 homens e um sumo sacerdote. Esse conselho foi quem condenou o nosso Senhor à morte. Jesus falando com ele, lá no capítulo 3, versículo 3, do Evangelho segundo escreveu João, ele diz assim, respondeu-lhe e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, Jesus está fazendo referência à regeneração, novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Então, só entrará e verá o reino de Deus aqueles que forem nascidos de novo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é um adendo, irmãos, o que acontece conosco. Não é um acréscimo, uma continuidade da vida pregressa, antes de abraçarmos a causa. Acontece, é uma ruptura, é um nascer de novo. Nós morremos para a vida anterior. Há uma mudança radical na nossa vida, a nossa cosmovisão, nosso jeito de ver completamente, radicalmente mudado. Hoje somos cristãos, hoje somos seguidores de Cristo, hoje nós fazemos parte do reino de Deus. As nossas doutrinas, os nossos ensinamento bíblico nos governam. Nós somos norteados pela palavra do nosso Deus, não por essa sociedade corrompida de pecado que vive, infelizmente, de forma desregrada e dissoluta. A Bíblia Sagrada é a nossa lei. Leitura complementares. Através do Espírito recebemos nova criação. Passamos a ser uma nova criação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Através do Espírito andamos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Através do Espírito recebemos a ressurreição espiritual, Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Através do Espírito fomos revestidos do novo homem, Efésios capítulo 4, versículo 24. Através do Espírito recebemos um novo coração, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Através do Espírito recebemos um novo Espírito, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Observe que o mérito é todo do Espírito de Deus. É Ele quem faz. E o que seria de nós, irmãos, de você, minha irmã, meu irmão, se não fosse o Espírito de Deus? Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Introdução. O modo e a ação do Espírito Santo na pessoa depende da atitude que ela toma, pois até o último segundo de vida ele testifica e tenta convencê-la do erro para uma vida de completa transformação. É o que nós já falamos.
nós cremos que a graça de Deus pode ser resistida. Quando eu falo nós da Assembleia de Deus, Armínio ensinava que a graça de Deus pode ser resistida, e nós vemos coerência bíblica nessa doutrina. Então, o Espírito Santo, ele atua no homem pecador, aquele que está ouvindo ali, né, os dois gêneros, homem e mulher, está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, e o homem pode resistir essa atuação do Espírito Santo, desprezando o agir de Deus. Nós vemos isso na vida de Saulo de Tarso, quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão, dentro daquela cultura, era uma vara, aproximadamente 1,80 m a 2 metros de comprimento, a ponta era de metal, e se usava esse aguilhão para espetar o boi bravo, aquele boi que puxava o arado, e alguns era tão bravo que eles, mesmo sendo espetados e sangrando pelas pernas, eles recalcitravam, eles resistiam, né? E quando Jesus fala, Jesus na ocasião, né, o nosso Senhor, nosso Deus, o cabeça da igreja, salvador do corpo, quando ele fala, fala com Saulo, estava ali a caminho próximo a Damasco, ele já havia sido Jesus glorificado, já estava à destra de Deus na eternidade. Quando ele fala, está claro no texto que o Espírito de Deus já vinha aguilhoando a Saulo, né? E aí nós cremos que desde lá de quando o amado Estevão estava sendo apedrejado, que Saulo estava lá consentindo no apedrejamento de Estevão, o Espírito Santo já vinha aguilhoando ele, e chega ali, ele que já vinha resistindo à graça de Deus, não resistiu. Houve ali uma entrega. Então, alguém que possa resistir à graça de Deus hoje, pode não resistir amanhã. São obra do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Então, quando o nosso comentarista, nosso professor coloca aqui, o modo e a ação do Espírito Santo na pessoa depende da atitude que ela toma, longe dele dizer aqui que nós, seres humanos, temos algum mérito. O mérito é todo de Deus, irmãos. A salvação foi elaborada por Deus e colocada por Ele mesmo em execução. A honra, a glória, o louvor é todo de Deus. Nós, homens, não temos nenhum mérito, apesar dos nossos deméritos. O mérito é todo de Deus. Quando ele diz aqui, o modo e a ação do Espírito Santo na pessoa depende da atitude que ela toma, está falando que pode ser a graça de Deus resistida, tá? Pois até o último segundo de vida ele testifica e tenta convencê-la do erro para uma vida de completa transformação. Nós também, com base nesse ensinamento aqui, do nosso professor, né, o conteúdo que temos aqui em tela, nós também que fomos alcançados pela graça de Deus, que o Espírito Santo habita, reside dentro de nós, nós precisamos, irmãos, desejar o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós diariamente. Precisamos desejar agradar o nosso Deus diariamente, obedecendo, porque embora nós cristãos tenhamos nascido de novo, passamos pelo ato da regeneração, estamos em um processo de santificação, e esse processo perdurará por toda a nossa caminhada aqui, como peregrinos e forasteiros. Nós estamos numa viagem, o destino dessa viagem é o céu, é a eternidade com o nosso Deus, e enquanto estivermos aqui palmilhando por essa vereda, estaremos nesse processo de santificação. Então precisamos entender
que há uma cooperação. Em que sentido? O mérito é todo do Espírito de Deus, somente dele, é a obra do Espírito de Deus no nosso espírito, porém nós cristãos, eu estou falando agora para nós, que já fomos regenerados, precisamos almejar, desejar essa obra, precisamos desejar, tendo no nosso coração gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós, tudo que tem feito e tudo que continuará fazendo pelo seu grande, imenso amor, pela sua bondade, pela sua grande misericórdia. Então, nós precisamos pedir em oração, irmãos, falar: meu Senhor, continue a obra que o Senhor iniciou dentro de nós, essa grande obra que o Senhor iniciou aqui dentro, que essa obra possa continuar, Senhor, a obra de formar o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui dentro de nós, que é quando o Espírito, o fruto do Espírito amadurece dentro de nós com as suas características. Que lugar ocupa o Espírito Santo em sua vida? Ele deve ser o mais importante para cada um de nós. Observe que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. É um Deus que subsiste em três pessoas coiguais, coeterna. Não há hierarquia. E ele é o nosso Deus, ele é o primeiro, ele é o mais importante. Ele é o que trabalhou na vida de cada um de nós, na salvação perfeita, preciosa, nos salvou, nos amou primeiro, por isso nós devemos amá-lo. Até que ponto você dá lugar ao Espírito de Deus? Para o cristão, há como apagar o Espírito de Deus na sua própria vida, extinguir o Espírito de Deus. O texto diz lá: não extingais o Espírito de Deus. O texto está dizendo: não apagueis o Espírito de Deus. Então entendemos que há possibilidade de nós apagarmos o Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos entender que o Espírito de Deus é o próprio Deus, né? Mas na nossa vida há como apagar. Se nós deixarmos de amar o nosso Deus, abandonarmos a vida de oração, a vida de jejum, de busca, abandonar a vida do debruçar sobre o rolo sagrado para estudá-lo sistematicamente, diariamente, na nossa vida vai sendo apagado a atuação do Espírito de Deus. E ao contrário, irmãos, nós devemos buscar o nosso Deus. Isso não é dado de uma vez por todas e pronto. Não, nós não podemos deixar de acelerar o carro. Quando nós estamos numa velocidade num carro, uma analogia, não é perfeita, mas ajuda. Deixamos de acelerar o carro não para de imediato. Tiramos o pé do acelerador, ele ainda anda um pouco, mas ele vai diminuindo a sua velocidade até parar. Nós precisamos continuar acelerando, precisamos manter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo bíblico, uma vida pia, de dedicação a Deus, de entrega a Deus. E isso deve ser constante para que então transbordemos do Espírito de Deus e melhor possamos servir a obra, irmãos. Precisamos pedir a Deus para Deus se utilizar de nós dentro do chamado que Ele nos deu para poder cumprir a missão que pesa sobre os nossos ombros, a incumbência que recebemos dele. Fomos alcançados pelo Evangelho para alcançar outras vidas, irmãos. Aqueles que pregaram o Evangelho para cada um de nós, se eles tivessem se calado e guardado o Evangelho para eles, esse grande tesouro que é a boa notícia de salvação,
a mensagem de salvação, o plano de salvação guardado com eles, nós não estaríamos aqui. Você e eu ainda estaríamos como escravo do pecado, escravo do diabo, mas nós fomos libertos e hoje somos livres, estamos em Cristo, irmãos, e a vida eterna está em Cristo, e somente nele, unicamente nele, 100%, cabalmente, completamente nele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós temos convicção da salvação pelos méritos de Cristo, porque um instrumento, um canal, um vaso de barro anunciou o Evangelho para nós. Assim como fizeram conosco, nós também devemos então pregar as boas novas do reino. A regeneração como início da obra transformadora do Espírito Santo. A amplitude da obra transformadora do Espírito Santo tem aspecto que a mente humana não pode compreender. Vai compreender, irmãos, o que Deus, através do Espírito Santo, fez em nossas vidas. Foi algo muito grande, irmãos. Foi algo tremendo, imensurável. Não há como pesar em balança essa grande obra que o Espírito Santo fez em nós. A amplitude, a vastidão desse agir do Espírito Santo tem aspecto que a mente humana, nossa mente finita, não pode compreender. As palavras humanas dificilmente podem referir. Nós falamos com base no que é revelado a cada um de nós. E a revelação especial do nosso Deus é a sua bendita e preciosa palavra. Então, por intermédio da palavra de Deus, nós entendemos alguma coisa a respeito desse agir do Espírito Santo dentro de nós. Mas não há como esgotar, irmãos, essa ação. Paulo ficou maravilhado quando ele pensou na mensagem do Evangelho, que para alguns é loucura, é absurdo, né? Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Eu quero ler com os irmãos, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a mensagem do Evangelho, e falando aqui a respeito da amplitude da obra transformadora do Espírito Santo na mente humana, que não pode compreender essa obra, as palavras humanas dificilmente podem referir, como ficou o apóstolo Paulo falando dessas verdades do Evangelho, do plano de salvação. Ele vem falando sua carta aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Paulo, nessa ocasião que escreve a carta, ele ainda não havia chegado lá na cidade de Roma. Isso depois acontece quando ele apela para César. E é interessante que por ele ser impedido, isso está claro já nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, por ele ter sido impedido de estar com os irmãos ali, essa igreja que estava em Roma não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, né? Ele expressa aqui o anelo de ter com eles no primeiro capítulo. Por ele ter sido impedido de ir, nós temos essa carta preciosa que, pessoalmente, para mim, por ela narrar o plano de salvação com muita clareza, é um livro do Novo Testamento que é o que mais mexe comigo. E quando ele chega aqui, irmãos, falando do Evangelho, do que nós temos falado aqui de forma paulatina, diversas vezes, devagarzinho, com calma, de forma pormenorizada, minuciosa, não somente nessa pré-aula, mas nas aulas anteriores, não só nessa sequência das lições que foram dadas no ano de 1991, mas também fazendo as pré-aulas da lição
do nosso primeiro trimestre do ano de 2024, temos falado sobre o Evangelho diversas vezes, porque o Evangelho é a espinha dorsal, é o apoio da nossa fé, o cerne, a tônica do cristianismo. Quando ele aqui começa a mencionar, a falar sobre o Evangelho, quando chega aqui no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 3, ele, profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis, é o que o nosso amado Bispo Primaz colocou aqui nesse comentário. A amplitude da obra transformadora do Espírito Santo tem os aspectos que a mente humana não pode compreender, as palavras humanas dificilmente podem referir essa obra, irmãos, do convencimento, do dar vida ao pecador. E o pecador, ele ou resistir ou vir, né? Vir para Deus, somente dessa maneira que ele pode vir para Deus e abraçar a causa do cristianismo, irmãos. É uma obra tremenda, é o poder do Evangelho para a salvação de todos que creem. Paulo, então, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Onde você estava, meu irmão, minha irmã? Onde eu estava? Estou falando para a igreja. Nós estávamos junto de Deus nessa ocasião e orientava ele, aconselhava ele, faça assim, Deus, dessa maneira. Não, assim não é tão bom, 1000 vezes não. Ele estava só, ele que subsiste nas três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E lá, irmãos, ele na eternidade estava e ele elaborou o plano de salvação e colocou esse plano, somente ele, em execução. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, de Deus, e por ele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo, irmãos, aqui estava boquiaberto, estava como que atônito, em êxtase, quando pensava na obra que o próprio Deus proveu, escreveu na eternidade. O Deus que não pode ser pego de surpresa, e elaborou um plano antes da fundação do mundo e revela esse plano ali em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria um que seria o resgatador, o remidor, que nos arrancaria do mercado de escravo, pagaria um alto preço por cada um de nós. E preço, irmãos, não de sangue de bode, de carneiro, de touro, não, 1000 vezes não, mas pagaria um alto preço, o preço de sangue, o seu precioso sangue, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua morte foi vicária em lugar de outrem, em teu lugar, minha irmã, meu irmão, em meu lugar. Nós precisamos, irmãos, dar toda a honra, toda a glória a quem é devido. Deus não dá a sua glória a outrem. Se nós quisermos, irmãos, tomar o mérito da salvação para nós, nós seremos mortos, consumidos por vermes, literalmente. Não é 99,9% Jesus, é completamente Jesus, é 100% Jesus. O mérito, a honra, a glória totalmente dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A amplitude da obra transformadora do Espírito Santo tem os aspectos que a mente humana não pode compreender e as palavras humanas dificilmente podem referir. Há muitos mistérios envolventes nessa obra transformadora, como há, e começa com a regeneração.
o novo nascimento. O Espírito Santo testifica ao coração empedernido, endurecido do incrédulo e o convence com o testemunho de Jesus para torná-lo um crente. É a obra que é feita dentro do ser humano, irmãos. O homem está morto em seus delitos e pecados, reitero, para uma fixação da doutrina, da verdade, que não pode ser removida jamais. E faz essa obra dentro do ser humano. Foi o que fez com cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. É o despedaçar do coração de pedra e recebemos ali um novo coração, irmãos, e cremos em Cristo de todo o coração. Muitas vezes, algumas ocasiões, podemos dizer assim, não é uma questão também de coração endurecido, mas é uma questão de ignorância. Se nós não sabemos comunicar, não temos comunicado o Evangelho como ele deve ser comunicado, irmãos, o pecador está ignorante sobre o Evangelho. Ele não conhece, não entende o Evangelho. E se ele não entender o Evangelho, a boa notícia de salvação, o plano de salvação, como ele virá para Cristo? Então, algumas vezes não é uma questão também de coração endurecido, mas é uma questão de não entendimento. E como entenderão se não há quem pregue? Então nós, a igreja, e nesse momento eu estou fazendo alusão à igreja, conteúdo, gente, pessoas. A palavra eclésia, a definição é chamados para fora. Está fazendo referência, quando ela aparece no Novo Testamento, no grego, a conteúdo. Não está aludindo a edifício, a tijolo, a areia, a cimento, a vergalhão. Está fazendo alusão a pessoas, a gente, nós, como igreja. E essa alusão que estou fazendo a nós, igreja, como eles entenderão se a igreja não cumprir a sua missão de propagar as boas novas do reino? E como iremos falar do Evangelho, da boa notícia de salvação, se nós não entendemos o Evangelho? Então precisamos entender bem o Evangelho para comunicar com verdade, biblicamente, o Evangelho, porque uma vez o Evangelho sendo pregado, alguns pegarão em pedra para atirar sobre nós, e outros, irmãos, terão o coração aberto pelo Espírito de Deus e vão nos ouvir, vão nos dar atenção e virão para fazer parte do reino de Deus. Então, a nossa missão é pregar o Evangelho, falar do que Deus fez através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo testifica ao coração empedernido do incrédulo, foi o que fez com cada um de nós, e o convence com o testemunho de Jesus para torná-lo um crente. O início dessa transformação é a regeneração, que é o ato do novo nascimento. O que vem a ser regeneração? Regeneração é a doação da natureza divina ao homem. É o agir de Deus em nós. Nesse momento, irmãos, a regeneração é o momento em que o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nós somos, então, a partir de então, inserido ao corpo de Cristo. Em dado sentido, nós, assembleanos da Assembleia de Deus, está dentro, o que eu vou falar dentro das nossas doutrinas, em certo sentido, pode ser tomado também como um batismo no Espírito Santo, tá? Um batismo no Espírito Santo, não tem nenhuma dificuldade. Nós entendemos biblicamente, a respaldo bíblico, para usar esse termo nesse ato da regeneração. Porém, o mais, sem ir, a conjunção adversativa no português, mas existe uma outra doutrina importante também, como essa, igual de importância como essa, que é a doutrina bíblica, da segunda bênção
aquilo que o nosso tão amado e querido Lloyd Jones ensina, a segunda bênção, que é a dotação de poder, que é uma promessa que não pode ser removida, que não estacou no primeiro século, é para agora, para o século 21. E enquanto a igreja estiver aqui palmilhando por essa vereda em peregrinação, essa promessa está vigente, atual, não caducou, não tornou-se obsoleta. É a promessa do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Línguas não estudadas, línguas não aprendidas, línguas dadas do Espírito de Deus. É dotação de poder para testemunharmos a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que fomos inseridos ao corpo de Cristo, batizado aí nesse momento, através do ato do novo nascimento, da regeneração, precisamos, irmãos, crer, porque a promessa não é para incrédulo, é para aquele que crê e buscar, orar, jejuar, desejar a promessa do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Essa verdade, irmãos, não deve tão somente ser assimilada por nós. Essa verdade de Deus, verdade bíblica, que jamais será removida, que Deus nos ensinou, deve ser assimilada e também compartilhada com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos, nossos amigos, nossos semelhantes, para que essa verdade permaneça de pé, a verdade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, batismo no Espírito Santo, dotação de poder para anunciarmos, testemunharmos a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A regeneração é a doação da natureza divina ao homem, é o Espírito de Deus agindo dentro de nós. É um novo nascimento, uma total purificação do indivíduo com a renovação da sua antiga natureza. É quando nós que estávamos em Adão, passamos agora, uma vez regenerado, nascendo de novo, a estar em Cristo. Está arraigado e fundamentado no segundo Adão, em Cristo, irmãos. E temos aí convicção da vida eterna, pelos méritos dele, tão somente dele, completamente dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que fomos alcançados pela graça de Deus, irmãos, devemos então viver em novidade de vida, amarmos a Deus e desejarmos agradá-lo diariamente com os nossos atos, com as nossas atitudes. A postura de alguém que foi alcançado pela graça preciosa de nosso Deus é de ódio ao pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, faz separação, ruptura de nós e o nosso Deus, um Deus tão precioso e tão bendito, que nos amou tanto a ponto de dar o que havia de mais precioso junto dele mesmo, irmãos. Nós, quando quisermos entendermos o que Deus fez por nós na salvação, olhemos para a cruz. Quando quisermos entender o grande valor que foi pago, olhemos para a cruz. E quando quisermos entender a gravidade do nosso pecado, olhemos para a cruz. Jesus nos salvou. O mérito, a honra, o louvor, a glória, a exaltação pertence somente a Ele e não a nós. Uma total purificação do indivíduo com a renovação da sua antiga natureza. Hoje não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, na qual renovação o indivíduo é expurgado do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos do poder
do pecado. Somos pecadores? Somos pecadores. Falhamos? Falhamos, mas não temos prazer no pecado. Fomos libertos do pecado. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar o Evangelho para que vidas, assim como nós um dia fomos escravo do diabo, escravo do pecado, para que vidas, irmãos, ao ouvir o Evangelho pregado por você, minha irmã, você, meu irmão, por mim, possam ser, como nós, hoje, libertos do poder do pecado, libertos do poder do diabo. O que resulta na completa mudança do seu ser. Não é um adendo, um acréscimo à vida pregressa. É uma vida radicalmente diferente, irmãos. Pode ser percebida por aqueles que estão junto de nós 24 horas por dia, olham para nós e falam, nossa, é um novo ser, é uma nova mulher, é um novo homem. A plena fruição, gozo, posse, será quando formos semelhantes a Cristo. Isso acontecerá quando isso que é mortal, isso que é corruptível, o nosso corpo se revestir de imortalidade e se revestir de incorruptibilidade. Isso acontecerá quando do arrebatamento da igreja, quando o nosso Deus nos arrancar dessa terra com força. Isso se dará em um tempo que não pode ser dividido. Nosso Deus irá então nos arrebatar. Os nossos irmãos, ou até mesmo nós mesmos, não sabemos. Os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com eles e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Será quando o que resulta na completa mudança do seu ser, a plena fruição, gozo, posse, será quando formos então semelhante a Cristo. Isso é nascer dentro do mundo celestial, como uma nova espécie de ser. Processo da regeneração. Aqui, irmãos, pode ter sido um erro gráfico, né? Foi colocado aqui, coloca a regeneração como um processo, e não é um processo, tá? A regeneração é um ato. A santificação é um processo. Nós vamos seguir aqui, porém, eu preciso aqui, né, firmar a verdade bíblica. Aqui está o processo da regeneração. Acredito ter sido um erro gráfico, mas a regeneração é um ato. Não há mérito humano. Observe, irmãos, as nossas doutrinas assembleanas, tá? Está de acordo com a escola do holandês Jacob Arminio, onde temos na Assembleia de Deus as nossas doutrinas fundamentadas. Olha o que está escrito aqui, registrado aqui, e está respaldado biblicamente. Não há mérito humano que possa produzir no homem uma transformação. Guarda isso, meu irmão. Por favor. Né? Muitos dos nossos líderes, nós que utilizamos o púlpito, guarde isso aqui, essa verdade bíblica, verdade de Deus. Não há mérito humano que possa produzir no homem uma transformação. A transformação no homem não é feita por nós, é obra do Espírito de Deus, e somente o Espírito de Deus pode fazer essa obra. Não há mérito humano que possa produzir no homem uma transformação regeneradora e renovadora. Somente o Espírito Santo pode fazer ocorrer essa obra admirável na alma humana, somente. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 10, vemos claramente o processo de regeneração, né? O ato de regeneração. Como tantas pessoas, Nicodemos já era velho e ainda não havia nascido do Espírito. Isto porque há o nascimento de carne, né? Como já fizemos referência no início, nascimento natural, e o nascimento do Espírito, que nós chamamos de regeneração, que é um ato da regeneração, tendo a santificação, que inicia-se aí, nesse ato da regeneração, tendo a santificação como um processo.
O reino de Deus só é visto por quem nasce do Espírito. Só pode ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, aquele que é regenerado. E só é regenerado aquele que creu em Cristo de todo o coração. Nasceu de novo aquele que creu em Cristo de todo o coração. E somente estes estarão na eternidade com o nosso Deus. O que é nascido da carne é apenas carne. O nascimento do Espírito é realizado pela vontade do vento do Espírito. O Espírito Santo é a água derramada por Jesus, que limpa e santifica. Essa água é dada por Jesus, pois o Espírito Santo renovador foi derramado por Jesus sobre nós. Liberdade, amplitude da obra transformadora do Espírito Santo. Como você pôde notar, um novo nascimento tem um processo de transformação. Então, irmãos, o novo nascimento é um ato, e quando ele fala aqui em processo de transformação, está fazendo referência à santificação que inicia-se na regeneração, no ato do novo nascimento, realizado pelo Espírito Santo, cuja perfeição será atingida no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, nós não atingiremos essa perfeição absoluta, somente quando chegarmos na eternidade. Então, seremos semelhante ao nosso Senhor. Teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Senhor. Esse processo depende da liberdade que o regenerado dá ao Espírito Santo. Devemos desejar que o Espírito Santo, nós cristãos, aqui o ensinamento é para nós, a igreja, desejar que essa obra que o Espírito Santo começou, ele continue até o final. É uma obra do Espírito que precisa ser desejado por nós. Esse processo depende da liberdade que o regenerado dá ao Espírito Santo e cresce e se expande à proporção em que ele trabalha livre e desimpedido através do crente. Então, é uma obra do Espírito Santo, é quando o fruto do Espírito é amadurecido dentro de nós, vai crescendo dentro de nós com as suas virtudes, as suas qualidades. É quando o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito que está no mundo escraviza esse mundo. Como eu já falei, são escravos do diabo, escravos do pecado. O Espírito de Deus que está nos salvos liberta esses salvos. Há uma, então, diferença abissal, absurda, uma grande diferença. Libertados pelo Espírito, podemos estar face a face com o Senhor. No tempo da incredulidade e endurecimento de coração, o véu da carnalidade é colocado como cobertura do coração e da mente do incrédulo. É o que acontecia conosco antes de abraçarmos a causa do cristianismo, tornando impossível o trabalho livre de transformação que o Espírito Santo idealiza realizar no crente. Mas alguém um dia pregou o evangelho para nós, nos deu um folheto, falou: Jesus te ama, ouvimos um louvor e nós então tivemos esse véu tirado, esse empecilho tirado, dos nossos olhos, como que escamas caísse dos nossos olhos. Foi uma obra do Espírito de Deus em nós. E nós então não fomos aí negligentes, não prevaricamos, não faltamos ao dever, mas abraçamos a causa do cristianismo. O véu é o empecilho que endurece esse coração. Para que esse véu seja tirado, irmãos, para que esse coração seja quebrado e a palavra de Deus com poder penetre ao coração do pecador, é necessário
anunciarmos as boas novas no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. O véu simboliza o corpo, isto é, a carne. Moisés, ao falar com Deus, tirava o véu e ao falar com o povo, punha o véu, porque o povo não resistia ver a glória de Deus no rosto resplandecente de Moisés. E assim como ele nós o veremos. A santidade convém aos santos. Devemos, irmãos, desejar a santidade. Devemos ser santos, como nosso Deus é santo. Temos aí uma instituição, que é a instituição católica, são os nossos amigos católicos. Eles lá, em dado momento, alguns eles canonizam, e esses que são canonizados, alguns dentre eles são chamados de santos da Igreja Católica. É o que eles fazem, tá? O que eles fazem. Aqui no cristianismo, nós evangélicos, todo cristão é santo. A Bíblia deixa isso bem claro em vários textos bíblicos. É uma doutrina bíblica que não pode ser removida. Todo cristão genuíno é santo. Em lugar algum somos chamados de santarrões, porque não somos santarrões, mas santos sim. O apóstolo Paulo, já ali no primeiro versículo, quando ele registra a carta endereçada à igreja que estava na cidade de Éfeso, ele deixa bem claro, ele diz: aos santos que estão em Éfeso. Então, nós somos santos. Todo cristão genuíno, verdadeiro, é santo. Nós não somos santarrões. O que às vezes nos causa uma certa estranheza, e alguém pode até dizer, nós não somos santos, né? É o não entender a definição da palavra santo e achar que ser santo é ser perfeito, e não é, tá? A definição da palavra santo é separado. Nós fomos separados daquilo que desagrada o nosso Deus e fomos separados para a obra de Deus. Estamos num posicionamento completamente diferente. Somos filhos de Deus. A doutrina da adoção como filhos é uma doutrina bíblica que também jamais poderá ser removida. O contexto que Paulo ensina sobre a doutrina da adoção, dentro daquele contexto, o filho adotivo desfrutava dos mesmos privilégios de um filho legítimo. Nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós também desfrutamos de todos os privilégios de um filho legítimo. Então, nós hoje fomos separados do mundo, daquilo que desagrada a Deus, do sistema, e estamos dedicados à obra de Deus. Então a definição da palavra santo não é perfeito, é separado. Observe que nós fomos separados do sistema corrupto que atua nesse mundo, induzido pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Fomos separados, regenerados, que fomos separados, estamos no processo de santificação e somos enviados como cordeiros no meio de lobos, como ovelhas no meio de lobo, ao matadouro. Somos enviados a esse mundo para cumprir a nossa missão. É um equívoco levar uma vida de eremita no cume do outeiro, isolado. Temos o nosso tempo para doce oração, porém, devemos nos misturar no mundo. Como Jesus esteve em um casamento, Jesus esteve dentro da casa de um fariseu, esteve na casa de um publicano, nós devemos nos envolver na sociedade como parte da sociedade que somos. E na sociedade, como sal e luz, pregar a verdade que nos mudou de forma radical. Porque eles refletem a glória do Senhor como um espelho.
Os crentes são transformados de glória em glória e transformados pela imagem da glória do Senhor Jesus, refletida pelo Espírito Santo. E, refletindo essa glória, precisamos cumprir a nossa missão na sociedade, na rua, lá no meio. Na faculdade, na escola, no trabalho, no supermercado, na padaria, no nosso lazer, onde quer que estivermos, alguém olha para nós, ele é diferente. Tem alguma coisa diferente nele. E nós, então, precisamos refletir essa glória que nos alcançou. Empecilhos à obra transformadora do Espírito Santo, porque as pessoas endurecem seus próprios corações. Os muitos sinais realizados por Jesus não quebraram o duro coração do povo. Muitos resistiam. Jesus, ele veio a esse mundo e fez muitos milagres no primeiro século. Deu vista a cego, fez surdo ouvir, fez mudo falar fluentemente, paralítico saltar como uma corça, como um cervo, limpou leprosos, fez muitos milagres, mas, a despeito dos milagres que ele fizera, alguns permaneceram com o coração duro, endurecidos, não quiseram dar ouvido, crédito, resistiram à graça de Deus. Os muitos sinais realizados por Jesus não quebraram o duro coração do povo. Muitos que viram, irmãos, um homem morto há 4 dias, que já cheirava mal, cheirando mal, estava em estado de decomposição, como a Bíblia registra, está registrado e a Bíblia não mente. Esse homem cheirava mal, estava em estado de decomposição. Quantos viram essa verdade, sentiram o cheiro e observaram depois que esse homem ouviu a voz do eterno Filho de Deus dizendo para ele: Lázaro, venha, e esse homem sai do túmulo, irmãos. O testemunho era tão poderoso, tão forte, tão tremendo, que passado um tempo, muitos queriam matar Lázaro. Está lá no registro do texto, está lá registrado. Queriam matá-lo, matar Lázaro, porque enquanto Lázaro estivesse vivo, lá estavam aqueles que viram, sentiram o mau cheiro, presenciaram, sabiam que ele estava morto há 4 dias, cheirava mal. O testemunho falava forte. Ao contrário deles se renderem, muitos deles, irmãos, queriam matar Lázaro para acabar com aquele testemunho. O que era isso? Era resistir à graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Os muitos sinais realizados por Jesus não quebraram o duro coração do povo, que decide por si mesmo não dar crédito à pregação. Resistiam à graça de Deus. A decisão é própria e pessoal. Não podem crer porque seus sentidos físicos foram embotados, enfraquecidos, tornando-os insensíveis. Por isso, não amam a glória de Deus e não conseguem valorizá-la acima de suas posições sociais e glória humana. Nós não sabemos aqueles que atenderão ao chamado de Deus. Alguns também não atenderão de bate-pronto, mas atenderão um pouco mais à frente. Nós não sabemos aqueles que virão, irmãos. Como eu já falei, alguns pegarão em pedra, outros darão crédito e tornarão um de nós, farão parte do nosso clã, da família de Deus, serão filhos, tornar-se-ão filhos de Deus, mas você e eu não sabemos. Então nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, a todos, irmãos, a todos igualmente. E o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, fará a obra que lhe cabe fazer, quando nós fizermos cumprir a nossa missão. Porque Satanás endurece o coração das pessoas. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo em suas vidas e perante os outros,
para que eles não se convertam, não sejam curados da sua incredulidade e se percam. Então, nós precisamos falar do amor do nosso Deus para que esses cegos espirituais possam passar a enxergar. Porque o próprio Deus permite o endurecimento do coração das pessoas. Os incrédulos a tudo pervertem. Isaías, capítulo 29, versículo 16. Fazem suas obras às escondidas, pensam enganar o Senhor. É impossível, irmãos. Tudo que fazemos está patente, claro, cristalino, diante dos olhos de chama de fogo do nosso Deus. Aqueles que vivem uma vida dissoluta, desregrada, e nós cristãos também. Não há como esconder do nosso Deus. Estamos nus diante do nosso Deus. Ele nos vê a todo momento. E isso é precioso, irmãos, maravilhoso, porque Ele conhece as nossas falhas e conhece o que temos dentro do nosso coração, o desejo, a gana que temos de agradá-lo diariamente. Pensam em enganar o Senhor, desonram e escarnecem de Deus os de fora, como Criador de suas vidas. O seu louvor é só de lábios. Sabem das coisas de Deus e obstinadamente as rejeitam. Muitos irmãos falam dessa forma quando nós pregamos o Evangelho para eles. Jesus nos ama a nós todos, como se estivessem já em Cristo, arraigado e fundamentado em Cristo. Porém, estão em trevas e a sua vida demonstra essa realidade, a sua conduta, as suas ideias, os seus pensamentos constantes. Rejeitam o Filho de Deus na prática. Existe o ateu, irmãos, o ateu teórico, aquele que afirma, eu sou ateu, não creio em Deus. Mas existe o que nós conhecemos como um ateu prático. É aquele que não afirma que não crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E muitos que nós conhecemos não professam de lábios. Pelo contrário, diz, não, Jesus ama a todos nós, né? Todos nós, Ele nos ama, todos nós. Mas são ateus práticos, porque vivem na prática como se Deus não existisse. A nossa missão é anunciar as boas novas do reino a todo ser humano. Sendo ateu teórico, sendo ateu prático, precisamos pregar as boas novas do reino. Com que finalidade Deus permite o endurecimento do coração das pessoas? O juízo de Deus sobre os incrédulos endurecido. Irmãos, o juízo de Deus, em algumas ocasiões, é derramado sobre aqueles que estão em desobediência, são inimigos de Deus, quando Deus entrega esses aos seus caminhos. Você quer? Então, que intensifique a sua vontade. É quando Deus diz para o incrédulo, seja feito, o próprio Deus diz para o incrédulo, seja feito a tua vontade. É o juízo de Deus. E esse homem, irmãos, que já está numa lama terrível, se afunda ainda mais no esgoto, no sumidouro, na podridão que já está. O juízo de Deus sobre os incrédulos endurecido porque Deus resiste ao soberbo, para ocultar o entendimento dos que se dizem prudente e arrogante. E Deus revela os seus mistérios, a sua palavra, àqueles que o amam, àqueles que desejam a palavra, que debruçam sobre a palavra constantemente, buscando entendimento, sabedoria do céu, são humildes, simples, reconhece
que têm muito que aprender e precisam de conhecimento para compartilhar com o próximo, para que o reino de Deus seja expandido na face da terra. Com esses que têm esse pensamento, Deus dá sabedoria para que o escarnecedor seja consumido. É o contrário do que faz o próprio Deus, derramando juízo sobre aquele que escarnece dele, para que os iníquos sejam desarraigados. Conclusão: conforme registrado em Romanos capítulo 8, versículo 2, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida. Ele é quem pode nos dar vida, e dar vida com abundância. É o que nós chamamos de vida verdadeira. Só Deus pode dar vida verdadeira. Conforme registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 2, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida. Sendo assim, a regeneração, uma obra transformadora efetuada pelo Espírito Santo, efetuada por Ele, não por nós. Não é somente uma doutrina, mas uma realidade prática na vida dos que nasceram de novo. Chegamos aqui ao término de mais uma aula, aulas que foram dadas no ano de 1991. Que Deus continue vos abençoando. Querendo o bom Deus, na próxima lição, nós estudaremos na lição de número 3, resgatados pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando do teu grande e imenso amor. Obrigado, ó Pai, por ter nos alcançado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, nos dado o que não merecíamos, ó Pai. Nós que estávamos caminhando para juízo, condenação e inferno, que tivemos o pecado, herdamos do pecado de Adão e tivemos a sua culpa imputada a nós. O Senhor, ó Pai, teve misericórdia, ó Pai, motivado pelo teu grande amor, veio, ó Pai, e nos resgatou do mercado de escravo. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos dando unção, poder, ousadia, coragem, ó Pai, firmeza para pregar a tua palavra, falar da boa notícia de salvação do Evangelho, para que outros que lá fora estão, ó Pai, possam vir fazer parte da tua família. Usa-nos, ó Pai, se utiliza de nós, por favor, meu Deus, para pregar a tua bendita e preciosa palavra. Usa-nos como instrumento, como canal, como vaso de barro, ó Pai. Queremos cumprir a missão que pesa sobre nós com voluntariedade, ó Pai, um coração cheio de gratidão e amor por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Usa-nos nessa época, ó Pai, aqui para os moradores da face da terra. Entregamos, ó Pai, nossas vidas ao Senhor. Ó Pai querido, derrame sobre nós avivamento, ó Pai. Aquece o nosso coração, inflama nossa alma. Deus Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, faça uma obra grande, ó Pai, na vida daqueles que ouvirão, ó Deus, essa mensagem preciosa que é o Evangelho. Entregamos nossas vidas ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Assim oramos, ó Deus, certo da vitória, em nome de Jesus.